Uma ótima noite, meus amores. Como vão vocês? Vamos lá, né, para mais uma live. A live de hoje promete. Ó, chega, botei uma musiquinha de fundo pra gente já se animar, já entrar no clima. Vem comigo, que vai ser incrível. Uma ótima noite, Lívia, seja muito bem-vinda. Eu tava aqui mandando um convite, né, pro Instagram, entregar para mais pessoas essa live que vai ser incrível, tenho certeza. Então bora lá. Uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bora chegando, que hoje esse tema que parece tão simples, mas que muitas vezes é tão complexo, né? Porque quem é você e quem é cada um de nós? Essa é a pergunta que a gente passa a vida tentando responder e muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente precisa responder a esta simples questão. Então bora lá, sejam todos muito bem-vindos. E enquanto as pessoas vão chegando, eu vou aproveitar essa oportunidade para estar me apresentando, porque quem for assistir essa live em outro horário que ela vai ficar salva, então uma ótima tarde, um ótimo dia, eu não sei o horário que você vai assisti-la, mas vou apresentar para me apresentar. Eu sou Iane Santos, sou hipnoterapeuta, atuo aqui na cidade de Salvador. E falar de quem é você, de quem sou eu, falar de descobrir a nossa essência é falar da minha história. Porque é uma história de autoconhecimento, de buscar entender o que aconteceu dentro de mim, que fez eu me manifestar, que fez eu ficar diferente do que eu sou, que fez eu criar vários personagens para atender as demandas dos outros. Então, essa live hoje é para você que quer vencer a ansiedade, mas quer vencer a ansiedade na raiz, entendendo a causa de você sentir ela no seu corpo físico, de saber por que tudo isso está mexendo com você. Porque isso só acontece porque tem uma parte sua que está aí escondida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E espero que vocês estejam bem animados para isso. Porque essa é uma jornada para a gente entender por que a ansiedade paralisa a gente, por que dói tanto, por que a gente fica carregando esse sofrimento, essas dores. A gente fica com a mochila enorme de pedras nas costas, carregando aí pelo nosso caminho. Hoje o nosso papo é sobre isso, sobre essas dores que a gente vai carregando. E quando a nossa mente, ela não aguenta mais, essas dores começam a vir para o nosso corpo físico. E aí a gente começa a ter os sintomas da ansiedade. E muitas vezes a gente nem se dá conta deles, gente. É interessante, porque para quem não sabe da minha história, eu sou enfermeira de formação. E, por exemplo, eu não me dava conta que eu sofria com ansiedade. Eu não me dava conta que muitos sintomas que eu tinha eram relacionados com ansiedade. Por exemplo, pensamentos acelerados, insônia, aquele mal-estar quando dava as palpitações,
Medo de situações corriqueiras, como dirigir. Medo de subir numa escada. E à medida que eu fui avançando na minha jornada de autoconhecimento e fui aprendendo mais sobre isso, eu comecei a perceber que tudo isso já estava ligado com a ansiedade e com esses padrões que eu fui desenvolvendo para me proteger. Porque na realidade só tem uma coisa que eu queria fazer: me proteger. E me protegia tanto que eu me protegia de viver, né? E aí onde está o nosso sofrimento, né? Porque se a gente se protege de viver, a gente se protege de utilizar as oportunidades que o mundo nos oferece, né? Então, quando eu lancei essa live com essa pergunta de quem sou eu, né? De quem é você, é exatamente para fazer você refletir. Qual o medo que te impede de ser a pessoa que você nasceu para ser? Porque a gente vai criando os padrões que a gente está apresentando hoje. Eu, por exemplo, tenho mais de 40 anos e comecei a visualizar esses padrões de forma clara agora. Mas esses padrões não começaram agora aos 40, nem aos 30, nem nos 20, nem aos 10. Esses padrões começaram, lá na minha primeira infância, lá atrás. Assim como o de cada um de vocês. Porque esses padrões que a gente carrega hoje na vida adulta são padrões que começaram na nossa infância. E que a gente foi criando formas alternativas de nos defender deles. E como é que a gente vai criando essas alternativas? A gente cria essas alternativas criando camadas, personagens da gente que se adequem às necessidades dos outros. Então, muitas vezes, a gente fica com medo, né? E esse medo são de situações que a gente vivenciou lá atrás. E aí eu vou dar exemplos simples para vocês de comportamentos que a gente aprendeu na nossa infância. Por exemplo, toda criança, a gente costuma dizer, né, que as crianças são egoístas, que elas não gostam de dividir o brinquedo. E quando o nosso filho, nosso sobrinho, ele não quer dividir o brinquedo, o que é que a gente diz para ele? Que não, ele precisa dividir. Por quê? Senão, ele não vai ter amiguinho, as pessoas não vão gostar dele. E assim ele descobre que ser egoísta é ruim. Então o que é que essa criança faz? Ela começa a esconder esse pedacinho dela, porque ela acha que ela ser egoísta é ruim. E aí ela cria uma capinha para isso. Outro dia ela estava lá com seu pacote de biscoito e só tinha agora 3. E aí chegou um coleguinha e a mãe pediu para ele dividir esse biscoito com o coleguinha. E aí ele foi lá e falou que não queria, porque ele estava com vontade, ele estava com fome, ele queria comer os 3 biscoitos. E aí, mais uma vez, ele ouve que ele é egoísta, não quer dividir com o coleguinha, assim ele vai ficar sem coleguinha, não vai querer ninguém para estar com ele. E aí, o que é que acontece? Ele aprende mais uma vez que ser egoísta é ruim. Além disso, ele aprende em relação a ser guloso. Que aí a mãe diz que ser guloso é errado, que ele não precisa, que ele não deve comer tudo, porque aí as pessoas não vão gostar dele, porque ele não quis dividir o lanche. E aí ele inclusive aprende que ele precisa dividir, que ele não pode dizer não, porque ele já aprendeu que ele não pode dizer não, né? Porque ele não podia dizer não quando ele não queria dividir o brinquedo, ele precisava dividir. Ele não podia dizer não quando ele não queria dividir o lanche e ele precisava dividir comigo. E assim, aprendendo com esses comportamentos, com esses ensinamentos, o que é que a criança aprende? Que ela precisa mudar essa capinha dela, que ela não pode ser egoísta, que ela não pode dizer não. E assim a gente cresce como um adulto que não sabe se posicionar, porque tem medo de rejeição, que não sabe dizer não, porque a gente acha que para alguém gostar da gente, para alguém aceitar a gente precisa estar sempre disponível. Porque a gente aprendeu que quando a gente diz não, ninguém gosta da gente. E vocês estão vendo que tudo isso começou com uma inocente orientação quando a gente era criança.
E isso criou uma crença na mente da gente e a gente foi adequando o nosso comportamento para atender essa crença. E a gente cresce com ela. Então a gente cresce com comportamentos que são comportamentos que a gente chama comportamentos geradores de ansiedade. Por quê? Porque esses comportamentos foram comportamentos que eu aprendi para me adequar à realidade dos outros. Eu aprendi para que as pessoas gostassem de mim, para que as pessoas tivessem contato comigo, para que as pessoas me aceitassem. E aí a gente cresce achando que para as pessoas gostarem da gente, a gente precisa se comportar dessa forma. Só que aí é onde está o grande problema. Quando eu agrado todo mundo, quando eu sou boa para todo mundo, quando eu digo sim para todo mundo, mesmo quando eu tô querendo dizer não, eu tô dizendo não para a pessoa mais importante da minha vida. Assim como vocês estão dizendo não para a pessoa mais importante da vida de cada um de vocês. Que é quem essa pessoa? Nós mesmos. Porque quando a gente não se comporta do jeito que a gente quer, a gente simplesmente não está se comportando de forma genuína, de forma autêntica. E quando a gente não se comporta de forma autêntica, de acordo com o que a gente quer, a gente sofre com isso, porque a gente não está fazendo o que a gente quer. A gente não está sendo honesto com a gente. E quando a gente não está sendo honesto com a gente não consegue ser honesto com o outro. Porque a gente tem que lembrar que uma das leis do universo é dar para receber. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, à medida que eu me nego, que eu não me aceito, que eu rejeito quem eu sou, eu não vou conseguir dar amor, carinho, compaixão para o outro. Porque eu não tenho esse amor, esse carinho, essa compaixão nem por mim mesma. Porque eu não me aceito do jeito que eu sou, porque eu não me amo do jeito que eu sou, porque eu me rejeito o tempo todo. E é isso que faz a ansiedade tomar conta da gente. É exatamente o fato da gente não se perceber, não entender quem nós somos. E eu não estou dizendo que isso é fácil, que nem é rápido. É uma jornada. É um caminho, é um trilhar, que a cada dia a gente descobre. Porque lembra, quando eu comecei, eu disse que cada experiência que a gente aprendeu lá na infância, a gente criou uma capinha da cebola. Então, quando a gente está nessa jornada contrária de descobrir quem realmente nós somos, a gente também precisa tirar uma capinha por vez. E se vocês repararem, quando a cebola a gente abre, tem aquelas capas mais externas e as mais internas. Isso significa que as capinhas mais difíceis são aquelas que estão mais internas, são aquelas que a gente demora mais. E a cada passo da nossa jornada, a gente vai, tirando cada vez mais capinhas. E vai se libertando. E vai mudando o comportamento. E as pessoas que estão ao nosso redor começam a observar as nossas mudanças. E é assim que a gente vai caminhando. É tirando uma capinha por vez. Porque esses comportamentos que a gente tem hoje, a gente aprendeu eles, lá na infância. A gente aprendeu eles quando o pai da gente reclamou porque a gente foi egoísta e não quis dividir o brinquedo. Quando a gente foi guloso e não quis dividir o lanche. Quando você brigou com um coleguinha para se defender porque ele falou de você, falou do seu cabelo, da sua cor, do seu tamanho, seja do que for. E a gente vai aprendendo que esses comportamentos de defesa são ruins. E aí a gente cresce sendo um adulto inseguro, sendo um adulto que não se posiciona, sendo um adulto que não sabe dizer não. Só que no mundo dos adultos, a gente precisa dizer não. A gente precisa se posicionar. Porque senão, a gente não vive a vida que a gente deseja. Porque senão, a gente não vive a vida dos nossos sonhos. Por quê? Se você hoje não vive
a vida que você quer, se você não tem a vida que você quer, é porque simplesmente você ainda não olhou para dentro de você para tirar a energia que você precisa para alcançar os seus objetivos. É simples assim. Porque se hoje a gente diz que não tem problema nenhum, que na sua vida tá tudo bem, tá tudo resolvido, e você não tem a vida dos seus sonhos, epa, né? Tem um problemão aí. Por quê? Eu tenho tudo o que eu preciso, eu não tenho problema nenhum, e eu não tenho a vida dos meus sonhos, os meus resultados não estão condizentes com o que eu tô falando. E é assim que a gente percebe quem somos nós. Se os meus resultados não me agradam, se os meus resultados têm problemas, significa que eu também tenho problemas. E qual é o grande desafio? É cada um de nós nos tornarmos maiores que os nossos problemas. Porque quando a gente é maior que o nosso problema, a gente simplesmente consegue resolvê-los, né? E são essas questões que levam a gente para esses comportamentos geradores de ansiedade. São essas questões que a gente vivenciou na infância, que hoje em dia já tem vários estudos falando sobre eles. Inclusive um está posto no livro chamado De Mal Profundo, de uma pesquisadora norte-americana, que ela analisou uma coorte de mais de 17 mil pessoas que foram acompanhadas ao longo de suas vidas e que elas perceberam que a ansiedade, atrás da ansiedade, essas pessoas tinham vivenciado várias questões na infância, de eventos que foram os eventos chamados de eventos adversos da infância, como abuso, seja ele sexual, seja ele físico, seja ele emocional. Então é quando você chama seu filho de burro, que diz que ele não aprende. Isso é uma agressão para a criança. Porque lembre, ela não sabe, ela não está entendendo nada daquilo. E com esse tipo de afirmação para ela, você simplesmente está reforçando para ela um lugar de baixo valor, de não merecimento, de que ela não é capaz. E se as pessoas que são responsáveis pela vida dela dizem para ela isso, qual a crença que você está instalando na cabecinha dela, né? De que ela não tem valor, de que ela não merece. E ela cresce assim. E assim nós nos tornamos adultos que acham que não temos valor, que acham que a gente merece se confortar com qualquer coisa, né? Além dos abusos, foram crianças que, por exemplo, às vezes passaram pelo período de luto sem explicar direito o que é que estava acontecendo ali. Então perderam um parente próximo, o pai, uma mãe, um irmão, alguém próximo. E aí acaba reverberando isso na mente e a pessoa se desenvolvendo comportamentos que geram ansiedade. A gente também tem situações, por exemplo, de maus tratos, de negligência, como é que eu vou dizer, maus tratos, negligência, de situações em que a criança se sentiu, no resumo, são situações nas quais as crianças se sentiram desamparadas. Porque a gente já foi criança, né? E a gente sabe, toda criança quer o quê? Quer amor, quer proteção, quer acolhimento. Esse é o papel principal dos nossos pais, é dar esse acolhimento, é esse amor, esse carinho para as crianças. E quando essa criança não tem isso, e gente, quando eu falo que ela não tem isso, não quer dizer que o pai não olhou para ela, não ligou para ela. O cuidado que o pai teve com ela foi um cuidado que ela não entendeu como carinho. Foi um cuidado que ela não percebeu que ali estava cuidado. E aí, o que é que acontece? Ela acha que ninguém ama ela. E aí, o que é que ela faz? Ela reforça ainda mais aqueles comportamentos que eu disse no início, né? Aqueles comportamentos que estão relacionados ao medo. Que são os comportamentos de achar que ela precisa dizer sim para todo mundo, que ela não pode dizer não para as pessoas gostarem dela, que ela não pode se posicionar, que ela tem que fazer o que os outros querem para as pessoas aceitarem ela.
Porque ela entendeu lá atrás que as pessoas que deram a vida para ela não cuidavam dela. E assim a gente vai criando comportamentos geradores de ansiedade. E assim a gente vai esquecendo quem é cada um de nós. E eu falo aqui do medo porque o medo é a emoção que muitas vezes está por trás, na maioria das vezes está por trás da ansiedade. Tem outras, como a raiva e a própria culpa, mas o medo é a principal delas. A gente fica com medo de tudo. E eu vou aproveitar que vocês estão aqui, se vocês estão achando que esse conteúdo é de valor, vou aproveitar para vocês para pedir, para mandar coraçãozinho para o Instagram entender que essa live é importante e precisa compartilhar ela com outras pessoas. Vou aproveitar também para desejar uma ótima noite para aqueles que chegaram depois, a Grace Mara, o Aldson, a Selma, o Érico, sejam todos muito bem-vindos. E, assim, se vocês acham que vale a pena compartilhar, manda também um aviãozinho para as pessoas que vocês acham que esse conteúdo pode ajudar. Mas, voltando aos nossos comportamentos geradores de ansiedade, é importante a gente perceber exatamente isso. Que esses comportamentos estão ligados ao medo e é interessante a gente frisar. Porque o medo é uma emoção que o nosso cérebro tem desde os nossos antepassados. É por causa do medo que a gente está aqui. Que eles tinham medo de andar sozinho, né? Preferiam andar em bando. Na época dos homens primitivos, porque eles notaram que se andassem em bando, eles seriam mais protegidos. É o medo de ser atacado por um animal quando ouvir um barulho na moita. Só que hoje em dia, no mundo moderno, a gente não tem um tigre esperando a gente sair para atacar a gente atrás de uma moita. Só que o cérebro da gente, a nossa mente, ela ainda não percebeu isso, porque essa programação, tá aqui enraizada há muito tempo. E essa parte minha, a parte mais consciente, nossa parte racional, que a gente tem tanto orgulho, que é essa que tá me fazendo conversar com vocês, ela é novinha, gente. Ela é muito nova, é a parte mais nova do nosso cérebro, ela fica aqui na frente, é o neocórtex. E ela não consegue comandar essas emoções. Então, a gente fica com medo de situações que não existem. É um medo imaginário. E eu vou dar um exemplo para vocês. Esses dias, né, um grande amigo meu, um amigo e companheiro de jornada meu, teve aqui e eu perguntei para ele dessa questão do medo. E eu perguntei para ele, me diga assim um medo enorme seu. E aí ele me disse, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com meu filho. E aí eu perguntei para ele, né, esse medo é real ou imaginário? Aí ele me disse, não, é real. Por quê? Ele corre risco. Mas não é real. Sabe por quê? Porque o medo real é aquele que te ameaça de morte, por exemplo, iminente. Por exemplo, se eu tô aqui, eu moro no 9º andar, se eu subo na janela e digo que quero me jogar, ter medo disso é um medo que é real. Porque se eu cair, eu provavelmente não vou sobreviver. Mas, por exemplo, o medo de acontecer alguma coisa com o filho, e vocês que são pais, mães, podem me dizer até com mais propriedade. Ele é real? Não. Primeiro, você está vivendo no futuro. E o que é que acontece? O futuro, ele não existe. A gente vive no presente. O futuro a gente não controla. A gente só controla o presente. Então, você está sofrendo por algo que não existe. Por algo que sequer faz sentido. Segunda questão. Os nossos filhos, eles são autorresponsáveis. Assim como nós também. E o que é que eu quero dizer com isso? É que, quando nós somos autorresponsáveis, cada um faz a sua parte. Você orienta seu filho, você dá condições para ele fazer tudo o que de melhor que você pode. Só que ele tem a responsabilidade de seguir ou não pelo caminho A ou pelo caminho B, assim como você teve. Então, você está sofrendo por algo que não faz sentido nenhum. E é assim que a gente faz. Quando a gente tem medo, por exemplo, gente, eu viajo,
eu faço cursos, eu sou enfermeira de formação, mesmo antes de trabalhar com a hipnoterapia. Morei em vários lugares, mas, por exemplo, quando eu já dirijo desde os 22, 23 anos, e ao chegar em Salvador com quase 40 anos, eu tinha medo de dirigir. Mas eu dirigia na estrada, eu pegava a BR de Aracaju para Feira de Santana sozinha. Eu fui para Brasília dirigindo de carro com amiga, mas em Salvador eu tinha medo. Tem lógica isso? Tem lógica a gente ter medo de sair? Faz sentido a gente ter medo de sair na rua? Faz sentido a gente ter medo de entrar no elevador? O elevador, a gente pode dizer que é o meio de transporte mais seguro do mundo. E tem pessoas que têm medo, que preferem as escadas. Ela corre mais risco dentro de um carro do que o do elevador, mas ela consegue dirigir, mas não consegue entrar no elevador. Esses medos são medos imaginários, que atrapalham a vida da gente, que impedem a gente de vivê-la da forma adequada. E é importante a gente pensar que aí tem um grande detalhe, que apesar deles serem assim, medos que são muitas vezes pequenininhos, que a gente acha que não tem importância porque eles são pequenos, mas esse já é um alerta de que tem algo de errado, que tem algo que não tá dando certo, que tem algum problema na vida da gente. Porque se a gente tá com medo de situações que são naturais e que não causam qualquer risco pra gente, liga o alerta, começa a prestar atenção. Que aí já é um sinal de que se a gente não se cuidar, a situação tende a piorar. Porque, gente, do mesmo jeito que nas terapias a gente empilha coisas positivas, os problemas, os comportamentos, as questões negativas, elas se empilham na vida da gente também. Por exemplo, vocês perceberam que muito mais pessoas ficaram com ansiedade no período agora, durante a pandemia de Covid, nessa situação pós-Covid? Por quê? Porque o terror estava ali posto na televisão. Toda hora que você ligava, eram mais pessoas infectadas, eram mais pessoas morrendo, eram mais. N questões, você só via o pânico ali o tempo todo, das pessoas adoecendo, das pessoas morrendo, de não tendo medicação para todo mundo. E aí, esses medos que já vinham de outras questões simplesmente se empilharam. E aí o corpo começa a gritar. Foi por conta da Covid? Não, a Covid só acelerou um processo, porque foram muitas informações negativas colocadas de uma só vez, num intervalo de tempo muito curto, e com uma mudança de comportamento da gente imensa. A gente não podia sair de casa, a gente só se relacionava com as pessoas da vida da gente, que muitas vezes a gente nem via direito no dia a dia cotidiano. Então, quando a gente começa a observar quem nós somos, a gente começa a observar dos nossos comportamentos o que é que faz sentido. Eu ter medo, eu ter receio, eu de fato recuar, e o que é que não faz sentido e por que que isso tá aí. Isso é importante, a gente estar atento, né? O que é que tá acontecendo dentro da gente e que a gente não tá dando conta de resolver, mas que começou a afetar o que acontece aqui fora. Porque, gente, o que acontece aqui fora é reflexo do que acontece aqui dentro. A nossa vida, ela é reflexo do que tá aqui na nossa mente. Se a nossa mente tá bem, tá equilibrada, tá saudável, a gente aqui fora vai refletir num mundo saudável, numa vida saudável. Se a nossa mente, ela não tá bem, ela tá aqui, presa em pensamentos negativos, em pensamentos acelerados, em medo, simplesmente a gente vai viver esse medo, esse pânico aqui no mundo aqui fora. Não tem nada que a gente faça aqui fora que, se a gente não mexer aqui dentro, vai resolver, né? E é por isso que, inclusive, eu nem peguei ele aqui, mas eu vou pegar pra mostrar pra vocês.
que o livro que eu escrevi com os amigos, ó, Superação, é um olhar de dentro para fora. Porque pra gente mudar o que tá aqui fora, a gente precisa mudar, ó, o que tá aqui dentro, dentro da nossa mente. A gente precisa mudar. E quando a gente começa a mudar, gente, essa mentalidade, a gente, inclusive, começa a mudar. Eu percebi que à medida que eu fui avançando na minha jornada, os meus amigos, eles mudaram. Os ambientes que eu frequento, eles tenderam a mudar. Assim, alguns ambientes que eu gostava, eu parei de gostar. Outros que eu achava, que eu tinha esse padrão de que não merecia, de que eu fazia tudo errado. Aí, esse padrão me impedia de frequentar alguns lugares que hoje eu me permito e que eu gosto. Que antes eu já entrava desconfiado, o que é que vão olhar, o que é que vão falar de mim. Mas isso aconteceu porque eu precisei cuidar primeiro, ó, daqui de dentro. Sabe aquela criança lá atrás, que no início eu falei pra vocês, que fazia de tudo pro papai e pra mãe pra agradar, que aí descobriu que não podia dizer não, que tinha que ser boazinha, que tinha que ser a quietinha. Ah, pronto. Essa criança descobriu que agora ela não precisa do papai e da mamãe pra cuidar dela. Ela agora tem a mim. Eu que cuido dela. Inclusive, esses dias estou armando um quebra-cabeça com ela. Que é uma coisa que eu adorava fazer. E que de vez em quando eu me presenteio. Sabe? De brincar com essa minha criança. Pra ela saber que eu tô aqui. Que eu tô olhando pra ela. Que às vezes eu sou dura. Mas que eu também sei ser gentil. Porque eu também tô nessa jornada. Eu também tô aprendendo. Eu também tô mudando. Eu também tô me modificando. E tô me transformando na pessoa que eu quero ser. Pra eu ter a vida que eu quero ter, sabe? A vida... Hoje eu tenho uma vida boa? Tenho. Mas ela não é 10% da vida que eu imagino ter. E aí eu tô me tornando essa pessoa pra ter essa vida maravilhosa, essa vida extraordinária. Por quê? Porque a gente precisa entender... E aí tem uma teoria, né? Que é a teoria holográfica, que como a gente faz parte de um mundo que é abundante, a gente também é abundante. A gente também é esse mundo incrível. Porque se você pegar um pedacinho, por exemplo, sabe o cartão de crédito? Se a gente pegar, botar numa máquina para analisar de que é que um cartão de crédito é feito, ele inteiro, e pegar a menor partículazinha dele e analisar, a gente vai ver que a matéria é exatamente igual. E é assim com a gente. A gente, como parte do universo, o que tá no mundo, o que tá no todo, tá dentro de cada um de nós. É como se esse universo aí complexo, maravilhoso e abundante que a gente tem fosse 100%. E a gente fosse 1% dele. Mas esse 1%, por menor que seja, é igual a esse 100. Então a gente não precisa ficar se escondendo, a gente não precisa ficar achando que a gente não tem valor, que a gente não merece. Porque se a gente faz parte de um universo que é perfeito e maravilhoso, nós somos perfeitos e maravilhosos. A gente só precisa entender em que momento a gente esqueceu disso. Gente, pera aí que Não entendi. O meu tablet resolveu conversar comigo agora, tá? Pera aí. Resolvido. Ele resolveu conversar, participar do nosso bate-papo aqui. Então, o que a gente precisa entender é que a gente fazendo parte desse universo, a gente também é perfeito, a gente também é maravilhoso. Só que em algum momento, as crenças, aquelas coisas que a gente aprendeu lá na infância, aquelas vezes que a gente se sentiu sozinho, que a gente se sentiu abandonado, que a gente se sentiu triste e achou que a culpa era nossa, a gente simplesmente trouxe isso pra nossa vida adulta. E aí eu disse, nós somos merecedores. Com certeza é o que nós mais somos. E quanto mais a gente merece, gente, mais a gente doa. Mais a gente tem a capacidade de compartilhar. Sabe? O que é mais interessante de quando a gente começa essa jornada de autoconhecimento é isso. Há pouco tempo eu tava olhando, porque assim... Eu tô falando isso tudo pra vocês, mas eu tô nessa jornada há uns 3, 4 anos.
a mudança de chave total aconteceu principalmente no último ano. Que, por exemplo, hoje o que eu faço, o que eu vivo hoje, nem nos meus sonhos mais audaciosos estaria na minha mente. Quando eu olho todo final de ano, eu avalio como foi o meu ano. Quando eu olhei o ano passado, eu falei, meu Deus do céu, quem sou eu? Quem é essa Yane? Porque muitas vezes eu me vejo fazendo coisas que eu sequer reconheço como minhas. Eu falo, meu Deus, sou eu mesmo? Então, é essa transformação. É esse convite, né? Que eu faço para vocês, é de olhar para dentro de vocês, né? Porque quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a descobrir as nossas potencialidades. E aí, lembra que eu falei que a ansiedade estava ligada com 3 sentimentos básicos, 3 emoções básicas, né? Que na realidade a raiva e o medo são básicos. Se você olhar um bebezinho, repara um bebezinho, se acabou de nascer, teve um barulho estranho, o que é que faz? Ele acorda sobressaltado. É o medo, porque é instintivo. Do mesmo jeito a raiva. Pode reparar que criança, ela não sabe fazer nada, mas ela sabe fazer birra quando ela não gosta de coisa. Você percebe que ela tá mais raivosa. Ela nem sabe falar, mas você já percebe ela é raiva, porque são emoções que são instintivas. Eu não preciso pensar, porque estão na parte do nosso cérebro que é mais antiga, que ajudou a defender a gente. Só que, se são instintivas, então ninguém precisa ensinar, todos nós temos. E quanto mais a gente nega essas emoções, quanto mais a gente nega o que elas trazem, é onde mora uma das raízes, né, da ansiedade. Que, por exemplo, raiva. E eu vou falar da raiva porque aí eu vou me reportar a esse amigo meu, que é meu companheiro de jornada, que eu aprendo muito com ele e que foi algo que me deu um insight esses dias depois da conversa que eu tive com ele, né, da raiva. Que, por exemplo, eu vou fazer um resumo da minha pessoa para a maioria das pessoas que me conheciam desde a infância, né? A boa filha, comportada, que quer ser uma boa profissional, é uma boa amiga, que é sempre a boazinha, a verdadeira boa moça. E aí, quem é uma boa moça não tem raiva, né, gente? Pessoa comportada, cordeira, não pode ter raiva. E aí, nesse último ano que eu fiz muita movimentação, começou esse negócio da raiva, porque eu comecei a observar que eu tinha explosões, sabe? Eu tô aqui bem, tô conversando com você, de repente você falou algo que eu não gosto, bum! Eu explodia, sem que nem pra quê. E aí, foi quando eu lendo um livro e na minha jornada de autoconhecimento, é que eu despertei. O que era? Raiva. Um monte de raiva reprimida. E sabe como é que eu descobri? E sabe como isso aconteceu? O trânsito era um lugar onde eu explodia constantemente. Tô vindo de Feira de Santana pra cá com meus sobrinhos no carro, uma de 10 e outro de 7. E aí alguém me cortou passando por um dos pedágios. E não foi nenhum corte violento, não. Ele, na realidade, entrou na minha frente sem sinalizar. E aí, isso era uma coisa que me deixava alucinada, como se a pessoa tivesse, de propósito, decidido que ia me cortar. O que aconteceu? Eu xinguei no carro. Aí, o meu sobrinho, ele, inocentemente, só chamou assim, Dinda. Aí, eu lembrei que tinha gente no carro, né? Porque eles estavam no banco de trás, porque são menores. Eu falei, sim. Dinda, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu for um homem e for grande, eu posso xingar? Oh, gente, aquilo me desarmou. E ali eu tomei consciência que eu tinha perdido o meu controle, que eu tinha perdido o equilíbrio. E aí, depois estudando, eu descobri que isso tem até um nome. O nome disso é efeito bola de praia. Por quê? Porque a gente pega a emoção que a gente não quer, a gente pega o que a gente não quer sentir e faz o quê? E esconde.
Então imagine que você pegou aquelas bolas grandes de praia. Aqui na Bahia, elas são rosa, né, cheia de pintinha. Normalmente as que eu conheço são assim. E aí você pega ela e coloca e faz força para colocar ela debaixo d'água. Na praia, na piscina. Você faz força e você desce ela. Mas no primeiro momento que você se distrai, o que acontece? Ela sobe com toda a força, né? Bate em você. Pois, é isso. É isso exatamente que eu fazia. Eu escondia toda a raiva. E aí, no momento de distração, não sei o que, eu explodia. Explodia com as pessoas que não tinham nada a ver. Explodia em situações que não tinham nada a ver. Por quê? Porque eu estava negando. Olha isso aqui, eu disse, ó, que já teve muito. Não, e é interessante. Mas se a gente te pergunta, você diz, não, eu não tenho raiva. E aí, porque eu lembrei desse meu amigo? Porque ele me disse que ele não gosta de ter raiva, porque quando ele tem raiva, ele perde o controle. Mas todo mundo, quando tem raiva, perde o controle, porque as emoções a gente não consegue controlar. Só que ele deve ter aprendido que a raiva dele fazia mal. Que a raiva dele era destrutiva. Que a raiva dele, que ele não podia sentir raiva, porque raiva é uma coisa feia. Porque a gente ouve isso desde a infância. Eu ouvi muito isso. Que ter raiva é feio. Que bater no coleguinha é feio. Mas quando você não bate no coleguinha, você apanha. E se você não se posiciona para dizer qual é o seu território, o que é que acontece? Aqui o Otis botou. A raiva é um veneno que nós tomamos com a intenção de que o outro morra. Exatamente. Só que a raiva, ela não é só destrutiva. E aí eu vou contar para vocês, compartilhar para vocês uma parábola que eu li no livro. Eu não vou contar nos detalhes, né? Mas eu vou falar para vocês a história de uma forma geral, porque eu não lembro dos detalhezinhos, né? De que um importante líder de uma tribo, né? Ele sentou com o avô dele, com o netinho dele, pra compartilhar. E aí, nessa conversa, ele explicou pro netinho dele que dentro de cada um de nós tem 2 lobos. Um lobo bom e um lobo mau. E aí, o netinho perguntou pra ele, e como fazer, né? Como cuidar desses lobos, né? E ele falou, e aí ele perguntou pro netinho que lobo ele achava que ele devia, como é que ele devia cuidar desses lobos. E o netinho dele falou que ele precisava cuidar do lobo bom. E aí, o líder da tribo, né, no auge da sua sabedoria, explicou pro netinho que se a gente só der alimento pro lobo bom, o que é que vai acontecer? O lobo mau, com fome, o que é que ele vai fazer? Ele vai atacar o lobo bom, né? Porque ele vai precisar se alimentar. E ele falou o quê? Que na realidade a gente precisa alimentar de forma equilibrada os nossos 2 lobos, o lobo bom e o lobo mau. Por quê? E aí ele deu o exemplo que ele, na noite anterior, tinha chegado atrasado em casa para o jantar. E que a esposa dele, né, tava com o lobo mau dela aflorado, falando horrores para ele. E aí, nesse momento, ele deu mais alimento pro lobo bom dele, para ele ouvir aquilo, aquelas queixas dela, sem responder, tranquilo, e passar pela situação. Só que ele ouviu rumores de que a outra tribo queria invadir o território deles. E aí, nessa hora, ele precisou de quê? De alimentar o lobo mau. Que ele precisava ter a coragem, ter a audácia. Ele precisava delimitar o território dele. E aí, ele começou a dar mais alimento ao lobo mau. Porque ele precisava daquela energia. E é isso que a gente precisa fazer com a gente. Porque eu costumo dizer, quando a gente até vê essas questões de animais, por exemplo, falou,
O cachorro era dócil, estava em casa e de repente atacou o dono. Mas, gente, um animal, ele nem tem a parte racional, né? Ele só tem esse instinto. Se, por exemplo, você pega seu cachorro, por mais dócil que ele chega, deixe ele 7 dias sem comer e sem beber e chegue perto dele, como se nada tivesse acontecido. Ele vai te atacar, porque ele vai estar com fome, ele vai estar faminto, ele vai estar com raiva. É um instinto. É um instinto natural. E é por isso a importância da gente ter sempre o equilíbrio. E quando eu falo em equilíbrio, é cuidar das nossas mazelas também. Porque se a gente for pensar nesse lobo bom e nesse lobo mau, é também a nossa parte. Que uma parte é o feminino e que a outra é o masculino. É um feminino que nos acolhe, que nos protege, que faz a gente ter autocuidado. Do mesmo jeito que tem esse masculino, que pega essa raiva e transforma em ação. Porque eu passei esse tempo todo querendo negar minha raiva, mas hoje, quando eu tô aqui na internet, buscando um espaço, falando, se eu não tivesse essa energia, essa raiva que me motiva, e não é uma raiva no sentido de agressividade, é no sentido de falar, não, eu quero falar o que eu penso, porque pode ajudar pessoas. Pode ajudar a transformar a vida de pessoas assim como transformou a minha. E aí, eu tá nesse posicionamento, por exemplo, se eu não tivesse essa energia do masculino, eu nunca estaria aqui, como eu não estava há um ano atrás. Gente, há um ano atrás, meu Instagram tinha 5 fotos, todas que amigos postaram e me marcaram, porque eu não tinha coragem nem de colocar uma foto no Instagram. E hoje eu tô aqui falando com vocês. Falando o que eu penso, falando o que eu sinto, falando de mim. Falando do que eu aprendi, atendendo do que eu aprendi na minha jornada. Então tá vendo como tudo é o equilíbrio? E quando a gente fala disso, é importante a gente entender que tem algo mágico. E sabe qual é a mágica disso tudo? É que a gente precisa olhar para dentro da gente e aceitar, inclusive, esses defeitos. Porque, por exemplo, essa raiva que eu negava o tempo todo, simplesmente, se não fosse ela, eu nunca estaria aqui. Né? Então, assim, a ansiedade vem para mostrar pra gente. E aí, aqui eu vi o Adson, a Rose, eu acho que também é da QL, o nosso mentor, né, o Cleiton Costa, ele sempre fala que a ansiedade é uma alavanca. É uma alavanca para nossa mudança. Porque quando a gente vence a ansiedade, a gente vence esses medinhos aí que tá prendendo a gente no lugar que não é nosso, que tá prendendo a gente no fundo do poço. E quando eu entendi essa raiva, foi o que me impulsionou para tomar coragem para ir na direção dos meus sonhos. Porque, gente, eu sou servidora pública há 21 anos. Eu não tinha motivo para estar falando em sair do serviço público e largar tudo, porque quem me conhece sabe, não era uma queixa minha. Inclusive, é 21 anos de serviço público que eu fui mudando de serviço público, porque quando eu não gostava, cansava e ia para outro. Só que aquilo não me bastava. Hoje em dia eu olho e sinto aquele vazio, porque eu tinha tanto medo de me relacionar que, apesar de ser enfermeira, eu dizia que eu detestava trabalhar com pessoas. E hoje eu olho e percebi que a ansiedade tomou conta de mim a partir do momento que eu fui trabalhar no administrativo. Eu fui trabalhar, hoje eu atuo em Salvador como sanitarista. E aí eu comecei a trabalhar mais com as questões de políticas. Saí da questão do tete-a-tete, saí da questão da assistência. E hoje eu olho para trás e percebo que a ansiedade tomou conta de mim porque eu parei de trabalhar com as pessoas. As pessoas que eu achava que eu não gostava. Porque era o quê? Era o que eu negava. Porque se eu me negava, eu também negava que eu não precisava das outras pessoas, que eu não queria estar com as outras pessoas. Né? E é aí onde eu vejo que esse movimento de olhar de dentro para fora faz toda a diferença. E quando eu falo da raiva, uma coisa que ainda é mais importante é que essa raiva não é sobre, eu vou liberar raiva e nunca mais vou ter raiva. Não. É a gente liberar a raiva que está paralisando a gente
Porque tem a raiva que tá lá, ó, daquela criança que foi maltratada, daquela criança que se sentiu abandonada, daquela criança que não se sentiu amada. É tratar essa raiva e deixar ela aqui para você usar na medida que você tem oportunidade. É aceitar que uma parte de você tem raiva e que tá tudo bem. Uma parte de você tem medo e tá tudo bem. É sobre aceitar a gente de uma forma inteira. Porque mesmo as questões mais difíceis da nossa vida tem um motivo de acontecer. Né? O Adson botou aqui, você é uma guerreira, um exemplo. Muito obrigada, Adson, gratidão. E é isso. É a gente negar a nossa natureza. E quando a gente nega a nossa natureza, o que acontece? A gente não tem o resultado. Porque a gente precisa disso. A gente precisa desse outro lado para estar colocando para fora o que tem de melhor na gente. E é por isso que eu convido vocês, né? Que eu disse que tinha um segredo pra contar, pra gente descobrir quem é você. E o segredo é exatamente esse. É um processo que eu chamo de autoaceitação sem limites. Que é o processo de você olhar pra dentro de você. É um processo de autoconhecimento, é uma jornada que não tem fim. Que eu também tô caminhando aí, sabe? Todo dia é um desafio, é uma novidade. Por quê? Porque é esse olhar de dentro para fora. É olhar para dentro, é modificar aqui dentro, porque quando eu modifico aqui dentro, eu modifico o mundo que está ao meu redor. E a gente, cada um fazendo isso na sua parte, a gente consegue modificar o mundo inteiro. Porque cada vez mais pessoas trilhando por essa jornada, todo mundo, todo o ecossistema se beneficia. E como é esse processo de autoaceitação sem limites? É simplesmente essa oportunidade de você reconhecer essa parte sua que você escondeu. Seja essa parte raivosa, seja egoísta, seja gananciosa, seja mesquinha. E olhar para tudo isso, porque tudo isso faz parte de você e tudo isso tem um objetivo. Tudo isso tem um lado positivo. Nada é em vão. Porque nós, seres humanos, aprendemos por associação. Eu só sei o que é bom porque eu sei o que é o mal. Eu só sei o que é a luz porque eu sei o que é a escuridão. Eu só sei o que é o amor porque eu sei o que é a raiva. Eu só sei o que é a abundância porque eu sei o que é a escassez. Eu só sei o que é o carinho porque eu sei o que é a carência. E na ansiedade, a gente trabalha muito com a carência mesmo, é olhar pra dentro. Só que a gente precisa entender que o que aquela criança que nós fomos viveu, ela viveu com tudo o que era de melhor que os pais dela, que os nossos pais tinham pra nos dar. Com tudo que eles tinham de conhecimento, com todas as limitações que tinham na época. Porque o conhecimento que a gente tem hoje, gente, nem se compara com o conhecimento de 30, 40, 50 anos atrás. Então, esse é o meu convite, né? É o convite para vocês participarem, né? Fazer essa jornada comigo, né? Dessa autoaceitação sem limites, de olhar para dentro de vocês, de reconhecer qual é a raiz dessa ansiedade, dessa dor que está aí te incomodando, como é que ela se originou, o que foi que aconteceu lá na tua infância que te impregnou desses comportamentos geradores de ansiedade. Porque quando você faz isso e você ressignifica, e quando eu falo ressignificar, eu só estou te dizendo que você vai mudar o significado, você vai mudar a percepção, você vai mudar a forma que você vê tudo aquilo. Porque quando você muda isso, você se libera. E você se libera aqui no presente. Você se libera no presente para ser uma pessoa diferente. Você libera no presente aqui para tirar aquela mochila de pedras, de sofrimento, de dor que você está carregando nas suas costas. Porque, inclusive, é interessante. E aí eu vou falar isso porque eu lembrei que, assim, que quando o corpo vai, a mente acompanha. Então, por exemplo, uma das coisas que eu percebi foi que depois que eu me tratei, até a minha postura melhorou.
Porque eu cresci ouvindo a minha mãe falar, menina, ergue o ombro, você tá corcunda, menina, ergue o... E hoje eu me olho, me achareta. Inclusive tem pessoas que me elogiam pela postura, pela forma como eu sinto. E isso aconteceu por quê? Porque eu tirei esse peso que estava nas minhas costas. E eu tirei esse peso no presente. E sabe por quê? Eu disse há pouco pra vocês que o que eu vivo hoje, nem nos meus melhores sonhos eu ia pensar em relação ao passado. Porque aquela Yane de 1 ano atrás, ela nunca ia pensar como essa Yane daqui agora. Porque ela estava cheia de medo. Ela estava cheia de pedras aí na mochila. E quando eu tirei tudo isso... Eu tive a oportunidade de agir diferente. E agindo diferente, eu mudei o meu futuro. E vou mudar cada vez mais. E esse é o convite para vocês. Porque a gente só vai conseguir mudar o futuro quando a gente muda o presente. Ninguém acha que o futuro vai ser diferente se a gente não se movimentar no presente. E a mente da ansiedade leva a gente para o futuro. Mas para um futuro catastrófico, em que tudo dá errado, em que nada dá certo. E a gente precisa exatamente descobrir que a gente não é a nossa mente e que a gente pode trabalhar ela para ela trazer os melhores resultados possíveis pra gente. Porque a nossa mente é como se fosse a raiz de uma árvore. Se a gente tem uma árvore bela, bem abundante, com frutos suculentos, é porque a nossa mente está bem, porque as nossas raízes são fortes. As nossas raízes são cuidadas. Mas se por um acaso a nossa árvore é uma árvore que tá murcha, que tá feia, que tem frutos doentes e mal e quase que não tem frutos, é porque as nossas raízes são ali amargas. A gente ainda não resolveu o que a gente precisava resolver da nossa criança que tá lá atrás. E aí a gente tem uma árvore feia, sem beleza, sem vitalidade. E essa árvore é a nossa vida. São os resultados que estão ao nosso redor. E é exatamente cuidar dessas raízes para fortalecê-las. Esse é meu convite, porque eu já disse para vocês, não adianta a gente querer mudar o que está aqui fora. Aqui fora só vai mudar na hora que a gente mudar o que está aqui dentro. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero a Selma aqui bateu palmas, então eu acredito que gostou. O Adson também foi falando no caminho. E eu vou fazer um convite para vocês, né? Porque eu já falei, né? Se a gente quer mudar o futuro, a gente precisa mudar o presente. E um dos motivos de eu fazer as lives é compartilhar. Porque à medida que eu tô aqui com vocês compartilhando, eu tô aprendendo também. Então, por exemplo, eu tenho reservado sempre um horário para estar aqui com vocês, porque ensinando eu aprendo. E inclusive porque eu fiz magistério, né, há muitos anos atrás, e eu descobri que eu gosto de ensinar, eu gosto dessa coisa de estar compartilhando. Então, o meu pedido para vocês, e que é uma forma de vocês mostrarem que esse conteúdo tem valor, que vocês gostaram, que vocês aprenderam e que vocês vão aprender mais, porque quando a gente compartilha, a gente aprende mais. Eu quero que vocês, eu vou deixar a live salva e eu quero que vocês deixem um insight do que vocês, de algo que ficou marcado para vocês aqui na live. Pode ser o que... E, gente, não tem bobagem. Não tem nada que não faz sentido. Sabe por quê? Porque cada um de nós tá numa etapa da jornada. Então, cada insight que vocês colocam, quando o colega vê, às vezes você fala de uma forma que foi mais clara para ele do que eu. Então, você tá ajudando alguém por conta disso. E eu também vou aprendendo com vocês, porque o insight de vocês pode ser algo que eu não tenha anotado. Ou pode ser uma forma até mais simples de eu explicar em outro momento. Então, assim, é uma forma da gente se ajudar. E quando a gente ensina alguém, a gente simplesmente aprende mais. E esse é um dos objetivos das lives, né? Porque eu ensinando, eu aprendo mais. E aí, vocês compartilhando os insights de vocês, os comentários aqui abaixo na live, vocês simplesmente também vão estar ajudando mais pessoas. Porque aí as pessoas vão ver aquilo, vão se interessar. Às vezes você tá falando de uma forma que as pessoas se conectam mais do que a forma que eu falo. Então, é uma forma da gente se ajudar e aprender mais. E
sugestão, né? Vocês leiam também os insights do outro, porque esse movimento de estar sempre vendo esse tipo de conteúdo é o que vai fazendo a mentalidade da gente ir modificando, sabe? A Selma disse, você é ótima para explicar. Ô, Selma, gratidão, muito obrigada. O Adson aqui sempre aprendendo e sempre evoluindo. É isso, é esse o objetivo. Sempre aprendendo, sempre evoluindo, sempre crescendo. E lembrando, né, que a gente cresce, eu até falei isso, mas eu quero terminar com essa mensagem, que a gente cresce com problemas, né? Porque se a vida da gente não tivesse problemas, a gente ia estar no mesmo lugar. Só que o que é que a gente precisa entender? A gente precisa se tornar maior que o problema. E esse convite do autoconhecimento é esse convite de você olhar para si, para você descobrir que você é maior que o problema. E como é que a gente vai ser maior que o nosso problema? Reconhecendo as nossas potencialidades, reconhecendo no que é que a gente precisa melhorar, no que é que a gente precisa evoluir. E assim a gente evolui, a gente cresce. E aí aquele problema que era um problemão se torna um probleminha. Aí o Adson voltou, crescer dói, kkk. Olha, crescer dói no início, mas depois é bom. Eu vou lhe dizer, até porque Adson, essa crença de dizer que crescer dói não é uma crença boa pra gente ficar, né? Bora lá, porque se a gente ficar achando que crescer dói, a gente nem vai querer crescer. Mas eu vou te dizer, no início, quando eu comecei minha jornada, eu achava que olhar para as minhas feridas doía. Só que hoje, quando eu olho lá pra trás, sabe o que é que acontece? Eu sofria muito mais antes, porque na realidade eu passei mais de 40 anos sofrendo com situações que eu nem tinha clareza por que eu sofria, né? Então eu ficava com aquilo me prendendo e nem sabia o que estava acontecendo. Então já viu que era aquela dor que ficava, sabe dor crônica, sabe o hipertenso, que a pressão tá alta ali todos os dias e você fica tomando remédio? Pronto, era aquela dor que tava ali, ó, todo dia, que a gente não esquecia dela, né? Quando você começa nessa jornada de autoconhecimento, logo de início você toma as porradas, né? Porque você passou 20, 30, 40 anos sem olhar para 50 anos, sem olhar para nada daquilo. Então no início parece que tá doendo, porque você, tipo, tá enfrentando aquilo de uma vez, tipo, eu vou pra guerra, agora vai ou racha, sabe? E aí, você, de repente, começa a achar que tá doendo. Mas depois que você passou, rapaz, você olha pra trás, você nem entende por que você sentiu aquilo. Eu nem sei descrever muito assim, eu sei descrever meus comportamentos, mas quando eu olho a emoção que me prendia nesse comportamento de não me relacionar com as pessoas, eu não sei mais que emoção é essa. Então, na realidade, crescer não dói, mas é um ato de coragem, porque olhar para nossas feridas a primeira vez requer coragem, requer vontade de mudança, vontade de se transformar. E aí, é pegar esse poder pra gente, como você disse. Hoje você pegou, agarrou seu poder. Agarrei. E quero ver mais pessoas fazendo isso. Porque agarrar esse poder, gente, não tem preço. Não tem preço. Porque a gente simplesmente agarra as rédeas da nossa vida. Porque cada um de nós temos um potencial pra vencer. Imagine, a gente foi criado pra vencer, gente. A gente foi criado pra prosperar. A gente foi criado pra ser abundante. Se a gente faz parte desse universo abundante, a gente tem que prosperar, evoluir cada vez mais, tá? Gratidão por estarem aqui comigo, gratidão por compartilharem, por mandar os coraçõezinhos, gratidão pelos elogios. Eu adorei saber que eu tô contribuindo com vocês, tá? Eu vim fazer essa live super indisposta, passei o dia com dor de cabeça, não tava me sentindo bem, mas aí fiz uma auto-hipnose e falei, não, eu vou com tudo, e simplesmente foi maravilhoso. Tô saindo aqui melhor do que entrei, muito melhor, cheia de energia. Então, gratidão pra vocês, e é isso mesmo, é sobre prosperidade, é sobre a gente mudar, é sobre a gente avançar. Gratidão por estarem aqui comigo. Semana que vem tem mais. Já tem um tema lá
da live da próxima semana, tá lá guardadinho. Daqui uns dias eu anuncio. E depois eu vou deixar uma caixinha de pergunta para vocês darem sugestões de tema pra gente ir trabalhando e compartilhando aqui e aprendendo juntos, tá, pessoal? Um beijo no coração de vocês. E depois não esqueça, eu vou salvar a live. Deixa o insight do que vocês aprenderam, de algo que girou dessa live que tocou vocês. Deixa aí escrito pra gente compartilhar isso com mais pessoas, tá certo? Beijão! E até mais. Tchau!